Seja bem-vindo para mais uma aula e a gente vai automatizar relatórios mais uma vez. Se liga só, a gente recebeu um e-mail do comercial solicitando uma demanda de relatórios, que eu vou ter que fazer mensalmente. Só que esse é o famoso corno jobs. Como é que eu faço para deixar isso mais rápido? Bora dar uma olhadinha. No e-mail ele fala bem assim: gostaria de solicitar a elaboração do relatório mensal de comissão de equipe comercial, referente ao período vigente. O relatório deve conter, para cada vendedor, as seguintes informações. Então, primeira coisa que eu tenho que olhar, granularidade, vendedor. Então, eu vou ter que fazer um relatório onde eu vou ter meu vendedor como principal. Tem tudo bem. O que é que vou precisar mostrar sobre ele? Total de total vendido no mês, meta mensal estabelecida. Então, conhecendo empresas, geralmente estão em tabelas distintas, seja no SQL, seja no Excel. Eu vou mostrar aqui puxando no Excel, mas pode ser no SQL ou qualquer outra ferramenta de trabalho que você utiliza. Percentual de atingimento da meta. Se a gente tiver esses dois, a gente calcula esse daqui. Quantidade total de vendas realizada e valor total da comissão a receber. Beleza? Se a gente souber qual o percentual para cada venda, daí do jeito que a gente tem o valor da venda, a gente consegue matar isso também. Na segunda parte, ele fala do detalhamento de vendas. Então, eu tive aqui um vendedor, que ele falou ali, que vai ser o meu principal, ou seja, eu vou ter os KPIs dele principal ali, só que eu também quero saber das vendas dele. Então eu quero detalhe, porque provavelmente, bora dar uma olhada aqui no restante do e-mail e eu já falo meu ponto de vista. ID da venda, nome do vendedor, itens vendidos ao cliente, valor total da venda, valor da comissão individual por venda. O que acontece? Eu tenho vários vendedores. Eu vou dizer para ele a comissão, só que eu preciso detalhar isso, eu preciso que ele confira, ele ratifique se esse valor está correto. Ah, Bruno, isso não existe. Cara, trabalhei numa empresa que ela era tipicamente servidor, mas trabalhava também com serviços terceiros da Microsoft e outros. A gente tinha um Power BI só para ele olhar nos relatórios. E aí o que é que a gente criou para, porque eu tenho que passar isso para o operacional, para o micro, para o vendedor. O vendedor tem que olhar, bater e ver se está de acordo com o que ele vendeu. Ou seja, se as comissões estão de fato sendo recebidas. E aí, como era feito, a gente fez o RLS lá no Power BI, onde cada vendedor só conseguia olhar para o seu. Nesse caso, o comercial pediu para você gerar um relatório. A gente vai fazer aqui especificamente no Python. E aí vê só o que ele fala aqui em seguida. É importante que as informações estejam organizadas de forma clara e estruturada, permitindo conferência e validação dos valores tanto pelo financeiro quanto pelo vendedor. Está cortado aqui, mas é esse o texto. Peço por gentileza que o relatório seja entregue em formato PDF individual por vendedor. Pô, então eu vou ter que criar, então eu vou ter que criar uma tabela data frame, depois jogar num PDF bonitinho. Ah, cara, eu não sei trabalhar com PDF. Eu faço data frame e mando pro comercial. Eles se viram, colocam lá no padrão que eles quiserem. Geralmente seria nesse padrão. Isso daqui, muito improvável que você receba de mensagem. Geralmente as pessoas não sabem que dá para fazer isso. Então eles falam bem assim: ah, eu preciso de uma tabela com os cálculos. Ou muitas vezes o próprio comercial vai calcular isso. Aí você vai lá dar uma olhadinha e fazer: pô, posso te ajudar nisso aqui. Beleza? Vamos pro código. O que a gente vai fazer hoje aqui não é tão trivial as coisas. Eu vou copiar já as nossas bibliotecas. A gente vai usar o Pandas normal, o import para a gente vai criar já um PDF mesmo, bonitinho. Deixa eu já te mostrar um exemplo do que a gente vai fazer aqui. A gente vai criar esse PDF, onde vai ter minha logo. Não ficou da melhor porque eu peguei minha logo lá do próprio site. Vamos criar relatório de comissão, o nome do vendedor. Vocês podem deixar esse PDF muito mais elegante, se vocês quiserem. O indicador, o valor que são os KPIs que ele tem.
Poderia colocar em bloco ali, mas é só para ele bater ali e conferir. Número de vendas, meta mensal, percentual da meta que ele atingiu, então esse cara passou da meta, mais do que dobrou, é a Dilma. Comissão total, e aqui tem o detalhamento, ó. O ID, ele vendeu tal subject, quem foi o cliente, qual foi o valor e qual foi a comissão calculada. Beleza? Então, aqui, ó, tá linha a linha. E tem o 51. Então a gente vai fazer isso para todos. Só que eu vou fazer um por um. Quero automatizar para fazer todos de uma vez. Como é que eu faço isso? Bora lá. Tá, beleza, ó. Eu recebi aqui, se você dar uma olhada, duas tabelinhas chamadas metas e vendas. Então, eu simulei de fato essas tabelas aqui, mas você pode pegar de qualquer lugar. Eu simulei esses dados. Eu vou deixar esse código no meu GitHub, vou deixar o link aqui embaixo, fixado, e vocês podem lá acessar e simular também. Pode mudar os nomes, pode aumentar isso aqui. Inclusive, a gente tem uma aula de data fake aqui para você criar datasets. Beleza. Dito isso, vamos voltar para o código. Então, eu já posso dar um play aqui. Vou carregar minhas bibliotecas e tudo tranquilo até aí. Qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? Pegar o data frame, importar e fazer as edições que ele precisa, os KPIs. Então, o que que eu preciso? Vendas igual pd.read csv, que estão os dois assim, e eu posso dizer simplesmente aqui vendas.csv, já que eu estou dentro da parte aqui da data fake. Pode ver aqui em cima. E aí vou fazer a mesma coisa, só que agora Shift Alt para baixo, vou botar metas. E aqui também vai ser metas. Feito isso, eu posso dar uma olhada nessas tabelas, vendas, ponto, head. Sempre bom dar uma olhada, ver se está tudo certo. Vendas. Se eu quiser olhar os sinais, tenho mesma coisa com metas. Vai ser a mesma coisa de tanto faz cima para baixo, porque são poucos, são 4 vendedores, 4 metas. Então tem 50 mil, 60, 45, 70 mil. Não tem nada demais aqui. E aí, eu preciso criar um resumo, aquela tabela resumo. Como eu faço isso? Vou criar resumo, ó, bem literal as coisas, vendas, ponto, group by. Vou dizer que eu quero no vendedor, por vendedor, e vou passar o que eu quero agrupar. Então, abre aspas, abre chaves, e aqui eu vou começar a falar. Então, eu quero, ó, valor, venda. Bruna, você tá tirando isso. Vou voltar aqui. Cadê vendas? Ponto head. Então, valor venda. E aí eu vou dar dois pontinhos e vou pedir para ele fazer um sum, ou seja, um somatório, vírgula. E aí eu vou para comissão individual que já está calculada e vou dizer assim para ele, dois pontinhos, e vou dizer para ele também que eu quero que ele some. Feito isso, eu vou para o último, que é o ID venda. Ou seja, eu quero que ele faça o count, conte. Então, count. E aqui eu vou dar um ponto reset index. Pedir para dar uma olhada nessa tabela. Vou dar um Ctrl Enter, ama o valor que ela vendeu, 90.600, a comissão dela e o ID da venda da Ana, ou a quantidade de venda. Só que tá ruim, né, esses nomes. Vendedor, beleza, valor, comissão, ID, venda. Tá meio esquisito, a gente pode renomear. Resumo, rename, columns. E aí eu vou abrir chaves aqui também. O que eu vou renomear? São essas três colunas aqui. Como é que eu vou renomear? O nome, dois pontos, novo nome. Então eu já vou copiar esse aqui, ó.
Tem o valor venda, vai passar a ser total vendido. Lembrando que isso vai para o meu usuário final, então deixar um pouco mais didático. Aqui, comissão total. E aí boto risos aqui também. E por último, quantidade de vendas. E aí eu vou colocar aqui um in place true. Eu posso pegar resumo igual isso daqui, eu dou em place true. Que aí ele renomeia todo mundo de fato. Não só mostra para você renomeado ali depois não tá. Viu? Aí, se a gente olhar a tabela resumo agora, ó, total vendido, comissão, quantidade. O vendedor, ele não entra na tabela, lembra? Ele só entra ali no textinho no meu PDF. Então tá tranquilo aqui. Resumo. E agora eu posso fazer o merge com quem? Com a minha tabela de metas. Então resumo igual. Resumo. Ponto. Merge. Tô fazendo proc v, literalmente. Aqui só aqui no Python. Meta. E aí, o que é que eles têm em comum, ó? Ah, ponto igual aqui. Metas. Vendedor. Vendedor. É o mesmo nome. E são as mesmas pessoas aqui, mesmo nome da coluna, mesmo nome também das pessoas. Não tem ID vendedor nesse caso aqui, então eu vou ter que comparar pelo nome aqui. Dá para fazer porque eu sei que tá igual. Mas no dia a dia as bases vêm ruidosas, então você vai ter que fazer o quê? Pegar um ID. E é muito mais factível você comparar números do que texto. Texto dá mais trabalho. Tá maior, às vezes, um tá letra maiúsculo, outro minúsculo, tem espaço, não tem espaço. Cara, aí caga todo o seu serviço. Então, é melhor ter um ID ali. E aqui eu vou dizer assim, on, ou seja, o que é que liga eles dois é a coluna vendedor, entre aspas, aqui. E aí, eu vou pedir para dar uma olhada nessa tabela resumo. Vou pro Enter. Agora eu tenho a meta mensal aqui também e posso, consequentemente, calcular o percentual da meta. Então, se eu fizer resumo, uau, da meta. Eu posso botar aqui meta e botar um percentual. Quem de todo mundo já vai saber o que é que aconteceu. Que vai ser igual, resumo, total vendido, dividido por resumo, meta mensal. Viu? E se eu fizer agora resumo, para dar uma olhadinha nessa tabela. Aí eu tenho minha meta aqui, percentual também. 1,81, 2,22, por aí vai. Dito isso, no mundo tradicional, essa é a tabela que eu devolvo pro comercial. Tá pronta. Só que a gente não quer fazer só isso. A gente quer fazer o PDF, deixar bonitinho, até porque ele coloca ali no e-mail. No mundo tradicional, como eu já havia dito, não vão colocar isso muitas vezes. Então vai te pedir só uma tabela ajustada e que você facilite a vida deles. É basicamente isso. Só que a gente vai fazer isso mais elegante possível aqui. Então, eu vou pegar aqui o PDF, eu vou copiar e colar e a gente vai falando sobre, porque se nessa aula, o que no máximo aqui geralmente é 20 a 30 minutos, vai ficar 1 hora e pouca. E a maioria não assiste até 1 hora e pouca. Então precisa ser mais rápido aqui. Então, primeira coisa que eu vou fazer, vou criar um for, pedindo para ele passar linha a linha, inteirando. Então ele vai olhar, vendedor, essa vai ser minha linha. E aí eu vou criar relatório vendedor.pdf.
Estou criando as margens aqui do documento, tudo tranquilo até aí. Ah, antes disso, deixa eu também setar as cores que eu quero. Eu vou usar cores da marca, no caso, do da comunidade de dados, que é a minha comunidade, você tem acesso a ela aqui embaixo. Uma comunidade que é feita por pessoas que ainda estão no mercado. É uma das poucas que você olhar dos grandes places que existe por aí. E a gente fez pensando na sua migração, pensando na pessoa que quer aprender mais análise de dados. Beleza? Dito isso, setei minhas cores aqui. Também vou adicionar um Também vou adicionar um rodapé. Então eu vou criar uma função aqui para ser o meu rodapé, ó. Adicionar rodapé, canvas, que foi o que a gente pegou. E aí eu vou pedir para a letra aqui, a cor, tô falando os tamanhos aqui, onde ele vai estar posicionado, na verdade. E o que eu quero. Então eu quero carreira em dados, que tá errado aqui, por sinal. Quero o Data Bruno, que é o meu Instagram, o meu YouTube, que aí você pode acessar também. Vou dar um play aqui. Já acertei isso e isso vai ficar no fim do documento. E aí a gente pode continuar os nossos documentos aqui. Então, coloquei aqui as minhas margens, tudo. E aí eu vou criar meus elementos aqui. Vou dar uma acelerada para a gente não ficar muito tempo na aula. Vou adicionar um logo. Eu quero deixar o logo da comunidade de dados ali. Então, disse onde está minha logo. Falei do tamanho, como ele vai aparecer tudo bonitinho. Os elementos. Vou pedir aqui, ó, para adicionar um título. Então, qual vai ser o meu título? Relatório de comissão. Title. Vai ser um parágrafo aqui. Eu vou botando os elementos dentro do meu PDF. Vou adicionar também o nome do vendedor, que foi como a gente viu ali no cantinho. Então, eu já consigo ver. Vamos o vendedor também aqui. Vamos adicionar os KPIs que a gente criou. Então, como é que eu vou fazer? KPI, ó, indicador, valor, total. Isso sempre olhando para linha, ó. Lembra que aqui eu coloquei a linha, que a linha é meu vendedor? Então, ele vai estar olhando aqui, ó, toda hora. É como se eu estivesse fazendo PROC V. Tô indo na minha tabela, olhando, o vendedor bate, é esse, então vai. E aí a gente vai ajustando. Aqui eu tô ajustando o número para aparecer ali, tanto em hora percentual, tanto em hora money. Show de bola. E aqui, ó, percentual da meta, tudo. Eu já deixei bonitinho lá naquela tabela, mas aqui a gente edita mais uma vez. Criei a minha tabela KPI e vou colocar, ó, como eu quero, background, cor primária, que a gente já setou, color white, verde, branco, né? Como é que ele vai ficar posicionado, começando da primeira linha, primeira coluna, até a última linha, e aí vai ajustando aqui. Então, tudo isso é questão de posicionamento de quando eu estou iniciando e quando eu estou terminando minha tabela, o tamanho das letras e a minha fonte, beleza? É isso que a gente está criando aqui. Vou criar também elementos, vou botar a tabela, KPI. Até agora eu estava fazendo bem assim, ó. Tô colocando meus KPIs, tô ajeitando, deixei bonito, deixei tranquilo. Mas eu preciso dizer assim, print, apareça, mostre. Continuando, olhar para outra tabela. Lembra que eu tenho que fazer uma tabela detalhada? Todas as vendas desse vendedor? Então eu vou chamar vendas vendedor, igual Então eu vou chamar vendas vendedor igual vendas, minha tabela. Quando vendas vendedor, a coluna vendedor, foi igual ao meu vendedor, ou seja, minha linha. Então, quando eles baterem, Bruno, não entendi. Bora lá. É a minha tabela de. E vamos testar.
Eu tenho a coluna aqui vendedor, igual, igual. E eu vou botar aqui, Bruno. Ele vai me dar false ou true. Ele já me dá, entrega ali, pô, esse bate, esse não bate, esse não bate. Então ele vai conferir ali. Então como é que eu faço para mostrar a tabela que só tem o vendedor Bruno? Então eu pego vendas aqui, repito. Então eu faço exatamente o que está aqui, ó. Vendas, dentro vendas, onde o vendedor foi igual a Bruno. Ctrl Enter, vai me mostrar só o que o Bruno vendeu, todos os números. E se eu quiser encapsular isso numa tabela, então eu faço A igual vendas, e aí eu posso botar A.reg aqui, e agora eu tenho a tabela só com o Bruno com as vendas dele. Então, é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Continuando. O que é que eu quero ver dessa tabela? Dados tabela, ID da venda, item, cliente, valor venda e comissão. É isso que eu preciso ver só. Então, eu vou criar mais um for aqui. Venda e vendas vendedor vai terá nisso, venda ID vendedor, item vendido, o cliente, o valor da venda e comissão individual. Ou seja, vamos abrir de novo aquele PDF que eu te mostrei no início. Ele está criando essa tabela aqui, ó. Cliente, valor venda, comissão individual. Comissão. Como é que ele chamou? Comissão, valor venda. Eu posso botar valor de venda, cliente, item vendido e o ID da venda. Beleza? É isso que eu tô fazendo aqui. Show de bola, tá aí? Eu sei que eu tô acelerando, mas é porque a gente não pode passar uma hora aqui na aula pro YouTube. Vou criar tabela detalhe. Vou ajustar igual a gente fez na última tabela. Aqui, background, com secundária, com o texto, cor do texto, o grid, tamanho da fonte, o alinhamento vai estar à direita. Vou botar elementos ponta page, tabela detalhe, aqui. E chegando ao fim, a gente vai criar o documento, que é onde vai gerar de fato o PDF. Build, elementos, adicionar rodapé, que é a nossa função. Então, vou fazer isso. E por último, vou dizer assim, ó. Quando concluir, me avisa que os relatórios foram gerados. Print. Vou excluir esses relatórios que a gente tem aqui na pasta para você dizer, ah, é o mesmo. Tá lá e vou dar play. Deu erro. Total vendido, linha 37. Porque eu mudei o nome, cara. Aqui, ó. Total vendido agora virou total vendido risos. Esta, bora dar uma olhada aqui que vai ficar mais fácil. Resumo. Aqui em cima, que a gente vê essa tabela. Total vendido tá certo, a gente agitou. Meta mensal. Meta mensal. Percentual meta. Eu botei meta percentual. Quantidade de vendas virou quantidade de vendas mais bonitinho.
e comissão total riscos. Relatórios foram gerados com sucesso. Bora olhar lá a tabela. Relatório Ana, meu Deus, vendedor Ana. Total vendido, 90.637 centavos. Meta mensal, 50.000. Então, ela vendeu a mais, ela vendeu 181%. Tiveram, obteve 40 vendas e a comissão total da Ana é 2.718. E aí ela pode calcular se está certo, ó. Qual foi a minha venda aqui? Ah, o cliente foi o Schutz Group, vendi um Mind e a comissão foi 974 no valor de 3.024,57. E por aí vai. A gente não recebeu o cálculo da comissão. Então a gente poderia padronizar isso aqui e automatizar também. Mas não recebemos. Então a gente entregou o que foi pedido. E aqui eu posso responder novamente o e-mail, devolvendo o relatório. Bruno, posso deixar esse PDF mais bonito? Posso. Bruno, dá para enviar isso direto por e-mail? Dá. A gente tem uma aula aqui que ensina a enviar por e-mail. Então, eu te dei uma ideia, um norte com a demanda do seu trabalho, mas que você pode evoluir. Espero que tenha gostado do vídeo. Curte, comenta, compartilha aí com o amiguinho e até mais.